Olá, graça e paz, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Deus abençoe o dia de vocês. Vim falar sobre algo muito bom de se conversar, que é o tempo aí que estamos contemplando as maravilhas que o Senhor está fazendo na nossa vida. Já passamos pelo processo, já suportamos o tempo do processo, passamos aí, graças a Deus, posicionadas, enraizadas, tendo relacionamento com Deus, não deixando de entender que temos que liberar perdão, que renunciar, que se alinhar ao propósito do Senhor, para que vivamos de fato o propósito. E para quem não assistiu, tá no vídeo anterior, 7 passos de como suportar o processo de forma correta, porque nós não podemos permanecer no tempo do processo à toa, de qualquer forma, porque senão a gente não passa por aquela estação, né? A gente não passa para um outro nível. E quando sabemos, né, quando aprendemos, na verdade, a passar por esse nível, por essa estação de processo, ali conseguimos depois contemplar o propósito. Conseguimos viver, né, ali regozijar aquele tempo, né, de viver o propósito. Então, eu vim falar sobre 3 coisas que acontecem nesse período. E a primeira coisa é lamparina acesa. Quando já passamos pelo processo, vou falar aqui referindo-se um pouco ao meu testemunho. Eu não contei o meu testemunho no vídeo anterior, mas eu conheci meu esposo, né, que é meu esposo hoje, quando ele estava fora da igreja. Ele não estava congregando, só que ele nasceu e se criou na igreja, porém nesse tempo que eu conheci ele não estava. Eu creio que o Senhor queria me treinar mesmo, como aconteceu. E depois eu descobri que no ano que eu me batizei foi o ano que ele saiu. Então, quando a gente se conheceu, foi basicamente ali um treinamento para mim. Eu suportar o processo para viver o propósito. Enquanto eu queria casar, ele não queria casar naquele tempo que eu queria e eu tive que suportar. Deus me pediu, me ordenou para eu permanecer ali no relacionamento, eu sem entender nada muito, né? No início, porque a gente não entende qual o propósito de Deus. Mas eu permaneci, fui obediente e permaneci. Então, eu almejava casar, eu almejava viver algo diferente com ele dentro de uma congregação, ali certinho, caminhando com pastores, com líderes. E almejei isso, né? Suportei o propósito e, enfim, chegou o tempo de se deleitar na vivência do propósito, na realização de tudo aquilo que estava no meu coração de acontecer, de que o Senhor já tinha prometido, e era só bastar eu me posicionar, ter paciência, ser perseverante e ter constância, né? E manter ali um relacionamento com Deus, que eu iria viver tudo isso. Então chegou a fase do viver o propósito e graças a Deus, né, ali eu teve um ano que foi realmente ali a virada de chave, eu me posicionei e foi quando iniciamos uma fase ali surreal, sobrenatural. Tudo começou a acontecer. Então, a primeira etapa que nós podemos ver, perceber quando começamos a viver o propósito é tudo se realizando. Nós estamos ali com a lamparina acesa, nós estamos com chama no coração, nós estamos vivendo o propósito ali com o coração em chamas, tendo mais sede ainda, né, de se derramar no Senhor, de se aprofundar. E o versículo base que o Senhor me deu para essa etapa que vivemos da lamparina acesa é a parábola das 10 virgens, né, que está lá em Mateus 25, versículo 1, que diz assim: Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, nesse período, nós estamos com a chama acesa, nós estamos mergulhando, nós estamos vivendo o propósito, nós estamos ali a todo vapor,
com a chama acesa, a lamparina acesa, só no aguardo ali da vinda do noivo. Então estamos nesse período de transbordo, né? Nós estamos ali cheios, passamos por um período de suportar o processo, então buscamos, nos derramamos, aprendemos mais de Deus, conseguimos identificar nossa identidade, e nesse período de lamparina acesa estamos transbordando. Chegamos em uma congregação, casamento que não ia ser, que não aos olhos do homem, né, não seria tão próximo, já começa a acontecer, já começa a marcar data. Foi assim comigo, o meu testemunho, né, com ele, com meu marido, nesse tempo de lamparina acesa, a gente foi marcar a data do casamento. Para quem disse que não iria casar tão cedo, né, ele dizia sempre, a gente já começou a marcar a data do casamento, a gente já começou a organizar as coisas, então nesse período a gente estava realmente ali transbordando. E não fazíamos parte de nenhuma congregação, e nesse tempo aí de viver o propósito, a gente iniciou, né, em um ministério, fomos apresentados como membros da igreja, os pastores começaram a direcionar a gente, né, dar direcionamento ali, acompanhar a gente. E nesse tempo de propósito também, toda vigília é bem-vinda, todo congresso é bem-vindo. O primeiro congresso que participamos foi juntos, né? Foi o congresso da Umadsal, né? Que aconteceu naquele período, naquele tempo, e aí fomos juntos, o primeiro. Aí ele foi ativado, o meu marido, ele foi ativado novamente. Glória a Deus, eu fiquei muito regozijada de ver aquele tempo, né, aquele novo tempo se iniciando na nossa vida. Então, a lamparina acesa é isso. A gente teve 3 dias de congresso e a gente participou de 2. Teve uma vigília, a gente foi junto também. Teve um encontro com Deus, que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu almejava muito isso também, ser batizada com o Espírito Santo, mas algumas coisas me impediam que isso acontecesse. Então nesse período aconteceu. Então eu vivi de fato o início do propósito de Deus para minha vida. E não é diferente na sua vida, na vida das outras pessoas, quando ela suporta o processo e caminha aí para uma nova fase de viver o propósito. Então foi basicamente isso que aconteceu comigo. Foram diferença pouca do dia do congresso para o dia da vigília, para o dia do encontro com Deus. Foi diferença pouca, mas eu aguentei todos esses dias que vivemos, né, de se encher de Deus mais ainda, né? Então a fase da lamparina acesa, a fase do início de se viver o propósito, é muito bom. É muito bom. Parece que estamos ali vivendo a fase do primeiro amor, né? Que a fase do primeiro amor a gente fica bem empolgado, a gente fica querendo se aprimorar, a gente fica querendo derramar, né? Se derramar mais em Deus, mergulhar mais, a gente quer toda hora estar lendo a Bíblia, aquela coisa toda, tá apaixonada por Jesus, todo mundo passa por isso. No início, né, que a gente aceita Jesus. E a lamparina acesa é esse início aí dessa nova fase de estar vivendo o propósito. E existe uma segunda fase que acontece nesse período, que é o envio. O envio. Lá em João, capítulo 20, versículo 17, diz assim: Jesus lhe disse, aqui é com Maria Madalena, tá? Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês. Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês. Para meu Deus e Deus de vocês.
Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. A segunda fase de viver o propósito é o envio. Jesus aqui ele estava autorizando Maria Madalena a falar, a proclamar, a enviar a palavra dele para outras pessoas, a falar das boas novas, tá? Ele autorizou ela e assim ele faz com a gente. Mas para quem não sabe, quem não lembra, a fase de Maria Madalena foi a seguinte: Maria Madalena ela foi uma das mulheres que foram curadas por Jesus. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Ali foi uma fase de cura e libertação dela. E nós também passamos por essa fase. Maria Madalena, ela em seguida começou a seguir Jesus, então ela foi discípula de Cristo. Ela viveu muitos anos ali seguindo Cristo. E após isso, ela teve um encontro. Essa fase aqui, antes dele enviar ela teve um encontro com ele, que foi quando ele ressuscitou. Ela foi a primeira mulher que viu Jesus após ressuscitar. Então ela estava ali no túmulo, tanto que tem o versículo anterior justamente falando, né, que Jesus fala Maria, porque ela não conheceu ele de início. Aí ele fala Maria. Aí ela diz assim, Rabone, que significa mestre, né? Maria ali identificou que era Jesus falando com ela e que ele estava vivo. Ela tentou se agarrar a Jesus. Então, após esse encontro, Maria teve 4 fases com Maria que aconteceu. Maria teve cura e libertação. Maria seguiu Jesus, foi discípula. Maria teve um encontro verdadeiro e lindo com Jesus após ele ressuscitar. E após isso ela foi enviada. Então, quando ela tem esse encontro com ele, é como na nossa vida, tá? Traga para a sua vida. Vamos colocar aqui como todos nós já vivemos um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, genuíno com Cristo. Então fomos libertas, seguimos Cristo, né? Somos discípulas dele, temos um encontro com ele e agora ele está nos autorizando a falar desse encontro que tivemos com ele. Ele está nos autorizando a levar as boas novas. É como ele fez com Maria. Às vezes a gente faz como ela no início desse versículo 17. Ele diz assim, não se agarre a mim. Às vezes nós queremos nos agarrar ao que Deus nos revela e ficar para nós. E o que o Senhor ministrou no meu coração é que esse tempo de propósito, de viver o propósito, tem o momento em que ele nos envia. Já não é mais para nós ficarmos dentro do quarto, somente é para a gente ficar dentro do quarto, tá, gente? Mas não somente mais isso. A gente não vai somente ficar dentro do quarto, a gente vai ficar dentro do quarto, mas entendendo que já tivemos um encontro com Cristo, agora fomos autorizadas a levar as boas novas. Então, quando Jesus ele fala não se agarre a mim, não retenha o que eu ministro no seu coração, não retenha aquilo que faz parte. Não retenha aquilo que eu revelar a você. Porque Jesus, Maria, naquele momento, ela teve uma grande revelação. O Senhor ressuscitou. Maria, ela teve uma revelação. Aquilo ali foi uma revelação que ela teve, né? O Senhor ressuscitou. Ela estava no túmulo e viu que ele ressuscitou. E agora? Eu me agarro ao Senhor e fico aqui, permaneço aqui. Eu sei que ele é o meu pai, eu sei que ele ressuscitou, eu sei que ele vive e agora eu permaneço aqui no meu cantinho, só eu sabendo disso. Aí Jesus vem e diz, não se agarre a mim, não se agarre a mim, não retenha aquilo que eu te revelar. Eu estou te autorizando a falar, a levar as boas novas. Eu estou te autorizando a voar. Eu estou te enviando a falar de mim. Jesus faz isso.
Ele não fez só com Maria Madalena, ele faz em nós também, com nós. Então, quando a gente já passou por esse processo de suportar, todas essas etapas a gente suportou da forma correta, tá? A gente já viveu um encontro verdadeiro com Cristo. É como eu vivi um encontro com Deus, eu nunca esqueço desse tempo. Foram 3 dias, gente, 3 dias de muito derramar, muito derramar. Eu tenho um caderno que eu trouxe junto comigo, hoje eu moro em Portugal, né? Todos já sabem. E eu tenho esse caderno junto comigo, eu escrevi cada detalhe que aconteceu naqueles 3 dias. E foram 3 dias de... Meu Deus, foram 3 dias tremendo, como eles falam, né? Foram 3 dias tremendos. Então, agora é a hora do envio. Você já se encheu, agora é a hora de transbordar. Você já passou por esse processo, já sabe como é, já foi treinada, você já tá ali com a lamparina cheia. Agora é hora de ser autorizada pelos céus. Ser autorizada pelos céus para ser aí, para falar das boas novas, tá? Essa é a segunda etapa. A terceira etapa, terceira e última, mas não menos importante. A terceira etapa é manter a lamparina acesa. Tem uma frase que o Senhor ministrou no meu coração, que é assim: muito mais importante do que estar com a lamparina acesa é manter a lamparina acesa. Muito mais importante do que estar é manter. Não se esqueça isso e anote essa frase. Muito mais importante do que estar com a lamparina acesa é manter a lamparina acesa. O que muitas vezes é muito difícil para todos nós, é muito difícil. Eu não vou dizer que é só para você ou só para o pastor, não, é difícil para todos nós. É difícil para todos nós. Quem tem pouco cargo, quem tem cargo na igreja, quem não tem. É difícil para todos aqueles que têm relacionamento com Deus. É difícil para todos aqueles que são discípulos de Cristo. É difícil, literalmente é difícil manter a chama acesa. Mas eu posso te dizer, como testemunho vivo, que não é impossível. Não é impossível. Eu tive um período que eu me casei, como eu já falei, eu me casei, nós iniciamos de uma congregação, nós vivemos algo sobrenatural. A cada dia, assim, era mais anseio que a gente sentia, né, de se aprofundar na palavra, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a palavra, de estudar mais a palavra, de viver algo diferente, de estar ali no meio das pessoas, dos irmãos, na igreja, vivendo algo diferente. E esse período foi muito bom esse período. E nós vivemos tudo isso. E quando foi um certo tempo, porque assim que eu conheci o meu marido, com poucos meses depois, ele já me disse que ele teria o sonho, que ele tinha um sonho, né? E ele pedia muito a Deus para que ele não morasse, não continuasse morando no Brasil, para que ele fosse para fora, né? Para outra nação. Então, assim, no início eu fiquei com medo, né? Eu pensei que ele ia simplesmente ir sozinho, viajar e, né, a gente não ia dar continuidade no relacionamento, não ia chegar nem a casar. Mas depois eu comecei a ficar tranquila. Eu entendi que Deus estava me treinando e me preparando para me enviar junto com ele. Ele estava preparando ambos, né? Na verdade. O Senhor, ele estava preparando ambos. Não só a mim, mas também ao meu marido. E então, quando a gente organizou tudo isso, começou a realmente viver isso, né? No envio, na fase do envio, é justamente esse tempo que a gente alinhou passagem, né? Depois do nosso casamento, foi poucos meses pra gente vir pra cá, então a gente alinhou passagem, alinhou tudo certinho, e aí viemos. No vir,
é que vem a terceira etapa: manter a lamparina acesa. E aí o Senhor ministra meu coração. 2 Reis 4, que fala da viúva que Eliseu ordenou. O capítulo 4, versículo 4, que diz assim: depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Antes desse versículo, ele ordena que ela tome emprestado muitas vasilhas de amigos e vizinhos. E aí depois ele fala isso: entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Uma pausa para... Ai, gente. E nunca chega aqui. Passou. E o versículo 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Se você não pesquisou ainda, pesquise. É muito lindo. Antigamente, as lamparinas, elas tinham que ter azeite. E depois leiam o restante do capítulo 25 de Mateus, que vocês vão entender o que eu estou falando. As lamparinas, elas tinham que ter azeite dentro da lamparina e o pavio, né? Eu acho que é isso, o pavio que pega fogo. Ele tinha que estar imerso no azeite para que ele mantesse ali a chama acesa. O que mantinha a chama acesa era o azeite dentro da lamparina. Por isso que fala das virgens, das 5 prudentes e 5 insensatas. Porque as 5 insensatas foram as que não levaram azeite reserva. E as prudentes levaram azeite reserva. Por isso, quando o noivo chegou, somente as prudentes... Gente... Ai, é leve. Somente as prudentes conseguiram entrar com o noivo e ele assim fechou a porta. As outras foram buscar mais azeite, só que já foi tarde demais. Elas não conseguiram acessar mais o lugar onde o noivo estava, com as 5 sensatas. Então, eu digo hoje, não só para mim novamente, mas para você que está me assistindo, seja sensata, seja como as 5 virgens sensatas, que foram prudentes, insensatas e prudentes. Calma, deixa eu ver aqui de novo. Ela não tá falando. É porque eu me confundo mesmo. Prudentes e insensatas, sejam como as virgens prudentes. Eu me confundo com as palavras. Sejam como as 5 prudentes. Gente, as 5 prudentes que levaram azeite em reserva. Então, é nessa etapa que temos que ter azeite reserva. Temos que dar espaço. Sabe o que significa? O Senhor ministrou meu coração, essas vasilhas? É o espaço que damos a Deus na nossa casa, não é em qualquer outro lugar, é na nossa casa. Tanto que o Eliseu, ele tá direcionando a viúva a entrar na casa com os filhos, tá? Não é com amigos, não é com vizinhos, é com os filhos, entrar na casa, fechar a porta e ali será multiplicado o azeite. Entende? As vasilhas é o espaço que nós damos a Deus para que Ele derrame azeite em nós. E aqui retrata
A casa é o nosso quarto, é a nossa casa, literalmente. Nós temos que entrar na nossa casa, ter o nosso tempo secreto, o nosso relacionamento. E Deus, ele faz o outro papel, que é derramar o azeite. Nós temos que dar espaço. Quanto mais espaço damos, ele só precisa de espaço para derramar o azeite. Você percebe que quando a vasilha acabou o azeite. Então, se ela tivesse mais vasilhas ali, ele ia derramar mais azeite. E da mesma forma é na nossa vida. Quanto mais espaço damos a Deus para falar conosco, para conversar conosco, para nos ensinar, quanto mais estamos ali aos pés dele, disponíveis e dispostos, ele derrama o azeite, ele continua derramando o azeite. Então, não é sobre viver o propósito somente e esquecer de quem prometeu. É sobre viver com excelência, mantendo a lamparina acesa, mantendo a chama acesa. Por mais que você tenha passado pela fase da lamparina acesa, ter vivido um encontro, ter tava orando tanto para esse homem casar comigo, ele casou. Eu tava orando tanto para ter filhos, conseguir ter filhos. Eu tava orando tanto para sair da minha cidade. Deus realizou meu sonho, já saí da minha cidade. Por mais que você tenha passado por essa fase, ter passado também pela fase do envio, que é quando Deus te autoriza a falar dele e falar das experiências que você teve com ele, sem manter a lamparina acesa, não vai fazer muito sentido, entende? Então, assim, viver o propósito nada mais é do que viver esse tempo de concretização de tudo que você ouviu o Senhor prometer, né? Você sentiu que o Senhor ia realizar, era um sonho seu e o Senhor começa a realizar. O envio é quando ele te autoriza a falar das suas experiências para outras pessoas, das experiências que você teve com ele, e também é manter o relacionamento, manter a chama acesa. E não é, quando eu falo de manter a chama acesa, não é você estar todos os dias na igreja, todo domingo na igreja, se tem culto segunda, quarta e sexta e domingo, você tá lá segunda, quarta, sexta e domingo. Manter a lamparina acesa não é sobre isso, porque eu já falei no meu Instagram, assim, não vai para a igreja se encher, né? Nós não devemos, nós não precisamos, na verdade, né? Ninguém não deve nada. Nós não precisamos ir para a igreja só nos encher. Nós também podemos ir para a igreja transbordar. Por que não? Por que não ir para a igreja com intenção de transbordar? Já sair de casa cheio, já sair de casa em chamas, já sair de casa transbordando. Literalmente levantar construir um altar no seu lar, na sua casa, e ali o fogo descer sobre esse altar que está dentro da sua casa, e você já começar a adorar o Senhor como se já tivesse lá no momento do culto, e ali você vai se enchendo mais ainda. O Senhor vai multiplicando o azeite, o Senhor vai derramando o azeite, porque você está dando espaço, você está dando lugar, você está disponível. E quando você chega na igreja, no culto, na reunião, não sei como é que você chama, você já transborda. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, assim, manter a lamparina acesa é o último, mas não menos importante. E o que eu quero deixar para vocês hoje? Nunca esqueça do dono da promessa. Você pode estar vivendo a promessa que for. Eu era estéril e o Senhor me fez ter filho. Nunca esqueça daquele que te fez ter filho. Nunca esqueça do dono da obra. Tem pessoas que podem sim fazer a obra sem o dono da obra. Mas eu creio e profetizo na sua vida, em nome de Jesus, que você é uma pessoa que não esquece do dono da obra. Que você vai fazer a obra, mas muito mais além você vai, que é continuar fazendo a obra com o dono da obra.
porque você vai ser diferente, porque você é diferente, porque você anda diferente, você come diferente, você se veste diferente, você fala diferente, você se comporta diferente. Então, muito mais importante do que manter a lamparina acesa, do que estar com a lamparina acesa, é manter a lamparina acesa. Nunca esqueça disso. E esses são as três etapas que vivemos quando estamos aí na fase do propósito, tá? Eu vou preparar, já estou preparando aí um outro vídeo para vir aqui falar com vocês, para vir aqui compartilhar o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu quero deixar aqui registrado que segunda, quarta, sexta, eu vou estar liberando o vídeo aqui, tá? Um beijo, Deus abençoe, fiquem bem e mantenham a lamparina acesa, tá? Beijo!